questão financeira e questão de vivência. Esse salmo aqui leva esse entendimento do nível de prosperidade que eu tenho que viver, do nível a qual eu tenho que alcançar, comportamentos que eu tenho que ter como cristão. Ontem eu ministrava na igreja Fonte de Águas Vivas, e eu falava justamente essa linhagem de posicionamento que temos que ter. Irmãos, as pessoas, principalmente nós que somos pastores, nós queremos segurar as pessoas, dando cargo para elas, e não se preocupa com o nível de vivência que ela tem que ter dia a dia. Quando esse culto termina, a tua vida continua. Você vai para a tua casa, uns vão para pizzaria, vai comer ali algum lanche, e aí amanhã tu vai trabalhar normalmente, a tua vida continua. A nossa vida não se resume a esse culto, a nossa vida ela continua. Talvez amanhã tu pode ter uma raiva, depois da manhã, acontece isso. Agora a questão, como é que nós temos que nos posicionar diante de tudo isso que acontece? Talvez amanhã você pode encontrar alguém que você jamais esperava encontrar, e aí você encontra. Então quando fala aqui de nível de prosperidade, eu estou falando em um nível de aprovação que nós temos que ter como igreja do Senhor. Como é que está a minha vida diante do Senhor? Ela está sendo bem aprovada diante do Senhor? Ou ela está sendo reprovada? Os meus comportamentos com Deus e os meus comportamentos com as pessoas que me conhecem e as pessoas que não me conhecem, que eu posso conhecer amanhã, como é que está o meu comportamento? Eu me preocupava muito, e primeiramente, em agradar as pessoas, e Deus eu colocava em segundo lugar ou em terceiro lugar. E nós temos essa facilidade de pensar logo, o que vão pensar isso de mim se eu fizer isso? O que vão pensar isso, daquilo que eu fizer isso? Nós nos preocupamos muito com cada pessoa, nos preocupamos com aquilo que eu almejo fazer para Deus. Às vezes eu não faço porque vão pensar isso de mim. E eu fazia muito isso, eu fazia muita avaliação, não o meu respeito, eu fazia avaliação das pessoas que vão pensar do meu respeito, e não fazia uma avaliação da mentalidade de Cristo em mim, como Deus está pensando a meu respeito, e como Deus quer que eu continue me comportando diante dele. Então a nossa vida aqui não se trata aqui apenas, a nossa vida cristã não se trata apenas aqui, neste culto maravilhoso. É muito importante o culto, mas também é importante a continuidade do culto, porque nós vamos ter momentos que vamos ter que nos posicionar e ser forte diante de muitas situações. E muitas pessoas pensam que ser um cristão é ser besta para os outros, e não é. Ser cristão é ser posicionar, ter voz ativa. Jesus ensinou isso para nós. Se você está achando que Jesus falava manso, Jesus falava aquela vozinha, isso aqui, não. Jesus era macho. Jesus falava com voz ativa, uma voz precisa. Jesus respondia às pessoas na altura das pessoas, sem entrar no nível de pecado. Jesus respondia na altura das pessoas, mas baseado na palavra de Deus, mostrando realmente que ele servia o Pai, ele adorava o Pai, e era valente com o pecado. E esse salmo aqui é tão forte que ele inicia, o primeiro salmo da Bíblia inicia com esse, nos levando a entender esse privilégio que temos que ter. Quando eu começo a ler e olhar assim, peraí, como que eu estou me comportando diante do Senhor? Então se eu quero ter esse nível de prosperar em Deus, prosperar no nível a qual Deus quer, porque Deus não quer que você vive na miséria, Deus não quer isso. Deus não quer que você vive mendigando, Deus quer te prosperar. Deus quer fazer você viver, talvez se você, pastor, Deus quer fazer eu nadar do dinheiro, Deus quer fazer isso também. Deus quer que você tenha tanto recurso que você vai ajudar outras pessoas que precisam de você, do teu recurso. Isso é mentalidade de prosperar. Deus não quer que você guarde e como fazer
investir e você não faz, porque tem uma mentalidade miserável. E quando fala aqui em questão de prosperar, não se trata apenas financeiro, mas se trata em todos os aspectos: relacionamento, amizade. Se você chegar em um lugar, você começa a prosperar, as pessoas começam a gostar de você, e você começa a atrair pessoas para perto de você. Isso se chama prosperidade, irmãos, na área da questão do relacionamento. Pessoas conseguem chegar num canto, não tem ninguém conversando, ele chega e ele começa a juntar pessoas, e se pessoas conseguem influenciar, e Deus quer que nós façamos isso. Então Deus, ele inicia, o salmista inicia aqui mostrando: se eu quero prosperar, eu vou prosperar entendendo o quê? Que eu tenho que ter uma vida de aprovação. Fala comigo: aprovação. A pergunta é: você foi aprovado hoje ou reprovado por Deus? Tem áreas de nossas vidas que nós estamos sendo reprovados ainda. Tem áreas na a minha vida, que eu estou sendo reprovado. Eu preciso avaliar, que eu preciso ser aprovado. E o salmista inicia: bem-aventurado o homem, ou seja, bem-aventurado o homem que procura ser aprovado. Então, um nível de prosperidade na minha vida não vai ser no sentido de alguém que é reprovado por Deus, é de alguém que é aprovado por Deus. Porque o que ele tiver, as coisas nunca vão ter ele. O que eu vou ter, para mim poder utilizar essas coisas, nunca vai me ter. Porque eu sou tão aprovado por Deus, que eu entrego tudo a Deus. Eu consigo administrar em Deus. Por isso que eu sou bem-aventurado. Bem-aventurado o homem, ou seja, alguém que está sempre sendo aprovado. Mas, irmãos, quem é aprovado por Deus, automaticamente a terra, ela vai reprovar ele. Você vai ser taxado de alguém esquisito. Quem é aprovado por Deus, ele vai andar sempre na contramão. Aí que entra algumas questões. Eu vou estar sendo aprovado pelos céus, mas ao mesmo tempo muitas pessoas vão estar me reprovando pela terra. E ser aprovado por Deus não se trata de quantas pessoas te aceitam, mas a prioridade é o céu está te aceitando todo dia. A minha visão primordial é o céu, não é as pessoas, não é quem me cerca, é o céu. Eu sendo bem aprovado por Deus, eu vou conseguir suportar todo tipo de adversidade que vai vir, todo tipo de frustração, todo tipo de decepção. Por isso que servir a Deus não se trata de acabar os problemas. Servir a Deus, eu vou falar aqui, vai mexer, mas servir a Deus é ter muito problema. Posso ouvir um amém, gente? Porque a religião ensina: olha, gente, vem para Jesus que os teus problemas vão acabar. A tua vida vai virar um fofinho. Tu não vai ter mais problema. Vai sorrir todo dia. Irmão, servir a Deus é ter uma guerra todo dia. Servir a Deus é você levantar: e aí? Quem que eu tenho que matar? Qual leão eu tenho que matar hoje? Então servir a Deus é você entender: levanta um monte de problema, muitas situações, pessoas que são teus amigos, deixa de ser, porque você decidiu ser aprovado por Deus. Quando eu sou decidido ser aprovado por Deus, eu vou até perder a amizade. Eu falava isso ontem na ministração. Eu falava isso e mostrava esse entendimento, o tanto de nível que nós começamos a viver, nível de guerra, que jamais eu ia viver. E eu começo a viver, porque eu decidi ser aprovado por Deus. Irmão, ser aprovado por Deus é ser visto todo dia por Deus. Ser observado todo dia. Tem pessoas que têm mais medo do pastor do que de Deus. A pergunta é: você quer cair nas mãos de Deus ou cair nas mãos do diabo? Aquele louvor que nós cantamos aqui, ó, me refaz. Você viu a letra da música? Me refaz. A gente canta bonitinho. Ainda que dói, ai que dói. A gente canta bonito, mas na hora que está doendo, a gente fala: ai não, para. A gente prefere ser
dolorido, fora de Deus, do que passar um nível de dor com Deus. Então servir a Deus, irmãos, não é se isentar disso não. Esse é o entendimento que nós temos. Se eu sou bem aprovado por Deus, se eu sou um homem bem-aventurado, eu vou suportar todo tipo de situação. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então, ser aprovado por Deus não é receber elogios e aplausos, é se preparar para o nível de crítica e nível de resistência com o Deus que você está servindo. Mas o nosso nível que servimos a Deus vai levar as pessoas a se converter. A nossa vida, sendo aprovada, vai se ministrar na vida de quem não está sendo aprovado. Posso ouvir amém em nome de Jesus? Mas aí entra uma questão, que entra uma polêmica aqui. Um homem bem-aventurado, ele vai compreender que ele não pode entrar no processo de uma vida de carnalidade. Quem aceita Jesus, ele jamais vai achar que eu aceitei Jesus, então eu não vou pecar mais. Não, eu vou ter muita oportunidade para pecar. Quando eu aceito Jesus, aí que a tentação dobra. Quer ver uma coisa? Quando você era solteiro, ninguém te dava bola quase, feinho que só, ninguém te ligava. Aí tu casou, ficou bonitão, aí você começa a achar que é o bicho da goiaba, porque tem muitas pessoas até dando em cima de você. Rapaz, eu sou o Jerequi. Rapaz, estou conseguindo atrair muitas pessoas. E a gente acha que é a gente, não é. É só uma tentação que está se levantando. Porque a função do diabo, irmão, é roubar a oportunidade de você continuar prosperando em Deus. E quem prospera em Deus, o mundo pode estar em crise, mas ele está prosperando, ele está frutificando. Posso ouvir um amém pelo amor de Deus? Pastor, o mundo está em crise, mas o Deus que nós servimos, ele não tem crise, ele tem solução para resolver as nossas crises. Aí entra uma questão aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha o processo: que não anda no conselho dos ímpios. Um homem que é aprovado, os ouvidos dele, a prioridade dos ouvidos dele vai ser os conselhos do Senhor. O homem que é aprovado, os ouvidos dele é treinado para ouvir a voz de Deus, é treinado para receber conselhos que está alinhado com a palavra de Deus. Espera aí, pastor, mas me diz uma coisa: eu recebi um conselho de alguém que não é crente. Se esse conselho está alinhado com a palavra, receba, que é Deus falando com você. Deus já usou um bebo para falar comigo. Eu estava no mercado, meio assim, para baixo, fazendo as compras. Aí eu estava bem assim, o bebo assim, ó. Falou assim: maluco, deixa eu te falar uma coisa. Deixa aí para mim. Eu vou te falar uma coisa: Deus jamais vai esquecer de você. Parte para cima, você é um homem ousado. Do nada! Eu falei: rapaz, esse doido está sendo usado por Deus. E eu glorifiquei a Deus. Deus usou um bebo para falar comigo, irmão. Deus vai usar pessoas que você menos espera para falar com você. Inclusive você mesmo vai falar para você mesmo, recebendo a voz de Deus. Mas não procure ouvir conselhos que não tem nada a ver com os ímpios. Não, larga ele. Não, passa para outro. Não, eu já vivi isso. Eu tenho experiência com isso. Os conselhos dos ímpios é isso. Eu tenho experiência com isso. Ou seja, se você começar a entrar num processo de começar a ouvir, aí você vai ouvindo, e tudo que você vai ouvindo começa a descer no coração. E aí, ao invés de você se alimentar o coração com aquilo que você está ouvindo da parte de Deus, você começa a se alimentar o coração daquilo que Deus
reprova. E se eu estou alimentando meu coração naquilo que Deus reprova, eu começo a ser reprovado por Deus. A minha vida, meu coração começa a estar cheio de coisas que não é para estar. Eu estou ouvindo, e aí eu começo a errar o alvo. Eu começo a entrar por um caminho que não é para mim entrar. O caminho é que não fala aqui, ó. Bem-aventurado. Vamos falar aqui, ó. Quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, pessoas que não estão ouvindo os ímpios, jamais eles vão entrar por um caminho que leva à perdição. Mas quem começa a ouvir pessoas que não tem nada a ver com a voz de Deus, ele começa a mudar o seu caminho. E vê uma coisa, irmãos, começa a ver. A pessoa começa, ele começa a ouvir, ele começa a ouvir música que não é para ouvir. Não tem nada a ver não, pastor, isso aí é Zeca Pagodinho, não tem nada a ver não, é de boa. Ele começa a ouvir, vai ouvindo. Não, é Anitta, não tem nada a ver não. Aí começa a rebolar no chão, vai rebolando. Anitta, nada a ver não, para que isso? É só uma música. Aí começa, é só uma música. Dessa música, ele está já na roda dos escarnecedores. Ele saiu do caminho. E ele começa a se assentar na roda dos escarnecedores. E aí, o que ele tinha maior privilégio e tinha maior temor, ele começa a zombar até mesmo daquilo que um dia ele tinha prioridade de honrar a Deus. Começa a zombar de um culto, começa a zombar de pessoas que começam a servir a Deus. Pessoas que estavam na ativa com Deus, entraram por esse processo, começaram a ouvir o que não era para ouvir, começaram a se deter no caminho dos pecadores, começaram a errar o alvo que não era para errar, e aí se assentaram já na roda dos escarnecedores, ou seja, começaram a ser influenciados, e aí entraram pelo processo de carnalidade. E quem entra por esse processo, ele deixa de ser um homem bem-aventurado, ele deixa de ser aprovado por Deus, porque ele está num processo de carnalidade e não num processo de santificação. Como eu ministrei há 2 domingos atrás, o Salmo 40, versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os meus passos. Irmãos, se eu quero ser aprovado por Deus, eu tenho que ter um nível do que eu estou ouvindo, do que eu estou, caminho que eu estou caminhando, e aonde eu estou assentado, que tipo de conversa eu estou tendo, qual é o meu tipo de posicionamento com isso, qual é o meu tipo de ideia a qual eu estou tendo. Eu vou ter que ser Maria, vai com as outras? Eu vou com todo mundo, beleza, está de boa, eu vou com todo mundo. Qual é a minha prioridade? Entenda uma coisa, o próprio Jesus nos ensina que vamos viver no meio de lobos, e para isso temos que nos posicionar de acordo com cada situação. Cada situação vai requerer de mim um nível de posicionamento baseado com a palavra, como diz Mateus 10,16: eis que eu vos envio como ovelhas. Como o quê? Como o quê? Ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes, e simples como as pombas. Ou seja, não deixe de se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Então, ser cristão não é não ter voz. Ser cristão é ter identidade e ter uma voz clara do Deus que você serve. Ser cristão não é perder a voz, não é perder a identidade. Ser cristão não é ser besta para os outros. Ser cristão é saber o Deus que você serve e mostrar o teu nível de identidade na pessoa que nós adoramos. Aí pergunta aí, serve a Deus? Eu estou assim, eu estou meio assim. Meio assim o quê? Eu estou indo ali na renovada, tem um doido que prega mais ou menos, eu estou indo, eu estou observando. Ele está tão observando, que o diabo está só maquinando. Mas bem-aventurado para prosperar
Eu vou entender um nível de prioridade que eu tenho que ter em primeiro lugar em minha vida. Prioridade. Quem é aprovado por Deus, irmãos, ele recusa conselhos dos ímpios. Ele jamais vai para o caminho de pecadores. E ele jamais vai se deter, vai se assentar na roda dos escarnecedores. Ele vai ter um nível de posicionamento. Espera aí, pastor, espera aí, quer dizer que eu não posso conversar com quem não serve a Deus? Deve conversar, e é importante conversar. Deve ir atrás. A questão é você sentar na roda dos escarnecedores, mas você liderar é uma coisa. Aí que entra a questão. Só que nós, para fazer isso, nós temos que ter um bom testemunho. Eu tenho que sentar e mostrar o que eu estou falando, eu estou vivendo. Por quê? Porque eu tenho um Deus que tenho como minha prioridade. A questão é, quando ele fala aqui no versículo 2, tenha prioridade. Como? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele tem prazer de levar a ele mesmo entender que ele tem uma lei para obedecer. A lei que rege ele. A lei que nos direciona aos céus. A lei que nos mantém conectado com os céus. A lei que está transformando o meu coração. A lei que está me libertando por dentro. A lei que está mostrando eu a cada dia mais que eu preciso ser transformado. É essa lei. Essa lei que até mesmo está sendo dolorido para mim em algumas áreas. Mas essa lei está trabalhando na minha vida, está cortando algumas coisas da minha vida para me curar a minha vida, curar as minhas emoções, me libertar de traumas. A lei do Senhor, ela faz tudo isso. A lei do Senhor jamais vai me prejudicar. A lei do Senhor vai me promover como um homem bem-aventurado por Deus. Aleluia. Então, se eu quero prosperar, eu tenho que ter Deus como a minha prioridade. Olhar e falar assim: o Senhor é a minha prioridade. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. O Salmo 119, versículo 34 diz: dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei. Mateus 6, 33. Todo mundo sabe esse versículo. Quer ver? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça serão. A questão que para viver isso, irmãos, nós temos que viver isso num nível de revelação. Um nível de revelação. Isso tem que ser revelado no meu coração para ter um nível de ação. As pessoas têm que ver que a minha vida é totalmente a prioridade do Senhor. Eu em si estou mostrando, eu tenho que mostrar para as pessoas que realmente o Deus que eu sirvo é a minha prioridade. Servir a Deus não é passatempo. Servir a Deus é viver mostrando: Deus é a minha prioridade. Ele está transformando a minha vida, está transformando o meu lar, está transformando o meu casamento, está transformando e está prosperando a minha empresa. É Deus que está fazendo, não é eu, é Deus que está fazendo. O que eu faço, eu começo sempre a promover a glória de Deus. Deus quer te fazer tanto prosperar, tanto. Para apontar para onde? Para você mesmo? Não, para Deus. Eu tenho que me manter sempre em Deus, mostrando o nível que Deus é a minha prioridade. É a minha prioridade hoje, é a minha prioridade amanhã. Então Deus não é meu passatempo. Deus é a minha prioridade. Irmãos, tudo que é prioridade, você não vê um sacrifício. Você enxerga o sacrifício como uma oportunidade. Quer ver uma coisa? Para quem não sabe, eu já fui jogador de voleibol. Eu morria por vôlei. Eu treinava vôlei todo dia. Era de manhã, de tarde, de noite. E quando chegava de noite do treino, tivesse tendo jogo na quadra, perto
da minha casa, eu ia para a quadra ainda. Eu respirava vôlei. E vivia e eu falava, não, eu preciso viver isso e tal. E eu me entregava todo, deixei de estudar por causa disso. Faltava as provas por causa disso, por causa de treino. Eu falava, a minha prioridade é o vôlei. E aquilo eu me doava para aquilo ali todos os dias. Eu levantava pensando no vôlei. Vivia em função daquilo. E aí quando eu me lembro que eu machuquei o pé, e ficou uma bolha debaixo do meu pé. Pensa que eu parei de jogar? Vim jogar assim, ó, com o pé assim, ó. E eu jogando no campeonato. Jogando porque eu queria. Eu falava assim, o meu treinador falava assim, pai, sai da quadra, tá doendo. Eu falei, tá doendo, mas eu quero jogar, porque minha prioridade é o vôlei. Com dor, mas jogando. Então quem serve a Deus, ele vai viver livre de dor, mas vai continuar servindo a Deus. Ele vai ter alegria, mas vai continuar servindo a Deus. Ele vai levar pancada, mas vai continuar servindo a Deus. Ele não vai parar de cantar, porque está levando pancada na vida. Então Deus não se limita no que você vive de bom ou ruim. Deus é Deus. Ele criou tudo e Ele quer que nós entendamos isso na nossa vida que vivemos. Aleluia. Quando Ele fala que antes seu prazer na lei do Senhor, a sua lei medida de dia e de noite. De dia é Deus, à noite é Deus, amanhã é Deus, fevereiro é Deus. Chegou o carnaval, vai para o quinto dos infernos, diabo, porque é Deus. Aí tem uma festinha, vou para a festinha, eu vou para Jesus. Isso é safadeza, irmão. Isso não passa de safadeza. Nós tá falando, vamos lá, vamos pro forrozinho, embora, aí vou para Jesus depois. Não, isso é safadeza. Desculpa, estou falando aqui. Pastor, peraí, as portas não vai fechar. Claro que não vai fechar. Mas eu brincar e entender, peraí, Deus é minha prioridade. Eu não posso ouvir um pagodezinho que eu estou mexendo no pé. Então, não sei o quê. Quer dançar, irmão? Dance para Jesus. Aí vem no culto, aí não consegue dançar. Fica assim. Aí pro capeta, rebola até o chão. Pula, dá salto. Mas para Jesus não dança. Porque Jesus não é prioridade. Mas quem foi salvo e lavado no remido pelo sangue de Jesus, ele grita, ele pula e não está nem aí para quem está falando. Irmão, se eu for me apegar no que falam de mim aqui em realidade, eu tinha parado de pregar o evangelho. Eu quero saber. Pastor, tu está sabendo da nova, o quê? Falado isso de ti, legal. Que top, irmão. Pastor, não está sabendo falar que tu tem um caso. Olha que coisa fofa. Pastor, falar que tu é traficante. Que top, mano. Tu acha que eu vou ficar perdendo tempo? A minha prioridade não é andar no meio de fofoca. A minha prioridade é meditar no Senhor de dia e de noite. Quem medita de dia e de noite, a sua mentalidade é transformada. Por isso que a mente de muitas pessoas é vazia. Não consegue ser transformado por Deus, porque a mentalidade está vazia para o trabalhar do diabo. Na sua lei medita de dia e de noite. Quem medita de dia e de noite, a sua prioridade não vai ser a terra, a sua prioridade é os céus. Nós conversávamos, eu e o Johnny na frente, e o Johnny falava uma pessoa. Não, pastor, da pessoa que nós estamos falando, a prioridade desse aqui é dinheiro. Não é que você não tem que trabalhar, irmão, não é isso. Não é que você não tem que, não é isso. Não é que você não tem que ter um recurso, aguardar um dinheiro, não é isso. Mas pessoas quanto mais tem, eu conheço pessoas, irmãos, que até hoje está estudando. O cara ganha mais de 30 mil reais, mas está estudando. Conheço pessoas que ganham salário de 50 mil reais e está estudando. A prioridade dele é sempre a terra.
Por isso tem pessoas que têm dificuldade de ofertar e dizimar. Colossenses 3:1, olha o que fala aqui, ó. Portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Aleluia. Não as que estão daqui da terra. Paulo está dizendo, gente, não é que você tem que deixar de trabalhar, não é isso. Você está trabalhando, mas está vivendo para Jesus. Você está ganhando dinheiro e vai ganhar muito dinheiro em nome de Jesus, mas vivendo para Jesus. Pastor, estou ganhando muito dinheiro, está vivendo para Jesus? Beleza. Pastor, eu posso ganhar dinheiro sem viver para Jesus? Pode, inclusive ficar muito rico. Então eu poderia seguir, falar que eu não, gente, ó, não, irmãos, tem pessoas que não vivem com Jesus, mas é podre de rico. Podre. Sabe o que é rico? Rico. E não tem nada a ver com Jesus. A gente fica, por que fulano tem um carro tal, e eu fico nessa bicicleta? Não, porque o camarada trabalhando, estudou, fez isso, fez aquilo, se doou. E aí se eu ficar numa rede deitado, Jesus manda para mim, a única coisa que vai vir vai ser chuva. Só chuva na nossa cara, pá! Vai vir isso. Fica, Jesus manda para mim, lá é o temporal. Aí vem chuva, vem lama, vai acontecer, só é isso. Se você está achando que o dinheiro, eu te sirvo, Jesus, começa a mandar os dólares para mim, vai derrama, vai derramar nada. Posso ouvir um amém? Começando a baixar o amém. Mas encerrando aqui, se eu sou bem-aventurado para prosperar, eu vou ter fruto no tempo certo, a todo momento, custe o que custar, e tudo que eu fizer vai prosperar em nome de Jesus. Irmãos, eu conheço um camarada e eu vendo trufa para ele. Eu vou falar o nome dele, se ele assistir essa administração, o nome dele é Paulo Picolezeiro. O irmão Paulo chegou em Porto Velho de sandália havaiana. E aí você olha para esse camarada não tem nada na vida. Ele chegou do Porto Velho de sandália havaiana, começou a comprar aqueles carrinhos de picolé, montou uma frota daqueles carrinhos, começou a ganhar dinheiro. Era o camarada que chegava, o que mais dizimava na igreja era ele, o Paulo Picolezeiro. Quebrou em Porto Velho, aí foi para esqueci o nome, meu Deus do céu, Vista Alegre da Bunã. Chegou lá, o homem está começando a construir um hotel. Ele compra minhas trufas de 15 dias, 300 trufas. O objetivo dele é comprar mais, ele fala. E ele está sempre prosperando. Você olha para o cara, esse camarada não tem nem um morto de cair. Olha como ele se veste. Mas o camarada consegue, tudo que ele coloca a mão, ele prospera. Mas ele está servindo a Deus. É um homem dizimista e ofertante. E se ele chegar nesse canto, o que ele colocar, ele prospera. A gente não sabe por quê. A gente acha que as coisas vai ser mágica. Não, as coisas não é mágica. As coisas têm que ser plantadas. O Johnny postou, não sei se foi o Johnny, ele postou o vídeo. Tudo começou, irmãos, na nossa igreja. Não sei se você assistiu esse vídeo no grupo. Como tudo começou, uma igrejinha de porta amarela, coisa mais feia do mundo, portazinha amarela, uns ventiladorzinhos assim, ó, soprando. Você entrava e começava a pingar de suor. E era momento aqui, ó, daqui para cá, o culto. Falava daqui, o cara escutava lá já. E aí começava a cultuar Deus, cultuava Deus, e nós sonhando com um grande prédio, onde Deus nos colocou. Irmão, isso aqui não é resultado da nossa inteligência, isso aqui é resultado da provisão de Deus, dos dízimos e das ofertas. Não é resultado do pastor Márcio, não. É resultado de pessoas que acreditaram no projeto. Salmo 1:3 eu encerro. Ele é como árvore plantada junto à corrente. Fala assim, eu vou falar assim, ó. Ele é como, eu vou falar assim, ele é como. Você vai falar teu nome na árvore, tá bom? Ele é como, pelo amor de Deus, Jesus. Ô Jesus, de novo, vai lá. Ele é como
plantada junto à corrente de águas. Ou seja, ele é você. Águas plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ou seja, o que é essa folhagem não murcha? É a fisionomia. Tem gente que não sabe se está servindo a Deus ou está servindo mais o capeta. Como é que está a vida? Está muito bom não. Ele vive mais de cara feia, servindo a Deus. Eu não entendo isso. Se eu sirvo a Deus, eu vou ter momento ruim, mas viver todos os dias de mau humor, mudar minha fisionomia, não. Quem serve a Deus, o seu semblante é sempre alegre. O seu semblante é decidido a adorar a Jesus. O seu semblante é decidido transmitir uma mensagem viva, resultado da raiz que ele está plantado. Ou seja, a raiz que ele está plantado transmite a decisão do Deus que ele serve. Quer ver uma árvore sem vida? Você passa perto dela, você vê a murchinha, caída, seca. Mas quer ver uma árvore com vida? Você vê ela assim, a árvore com vida, assim. As mulheres que gostam de planta aí, você vê assim, aí vai, coloca, e para enfeitar ali a decoração da casa, é aquele negócio todo. Você vê a folha, vida nas folhas. Jesus tem que ter, as pessoas têm que ter vida, tem que ver vida de Jesus em nós. E aí tudo quanto ele faz será bem sucedido em nome de Jesus. Pastor, eu quero colocar isso, se for da vontade do Senhor, e se você tem garra e vontade, se você fizer de acordo com os princípios que eu estou falando, vai prosperar. Usar inteligência, ser inteligente no que Deus está mostrando para você, e tudo que você fizer vai prosperar, vai dar fruto no momento certo. O homem bem-aventurado, com Deus, a sua identidade em Deus, permanece através do seu Espírito. Aleluia. Se colocamos em pé em nome de Jesus.